Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre as possibilidades do verbo achar em inglês. Na verdade, eu quero comentar sobre as diferenças entre os verbos to think e to find. Esses dois verbos, normalmente, a gente atribui a eles a tradução achar em português. Mas eles são diferentes dentro do contexto. Pô, cara, já no início do vídeo, normalmente, quando nós falamos o verbo achar no sentido de dar uma opinião ou falar o que a gente pensa, a gente vai utilizar o verbo to think, porque uma das outras possibilidades de tradução do verbo to think é o verbo pensar. Por exemplo, eu acho que vai chover hoje. I think it's going to rain today. I think he's having a heart attack. I think that's the main point. E o verbo to find, normalmente a gente vai utilizar com a ideia de achar no sentido de encontrar algo que a gente estava procurando. Encontrar alguém. Vamos aí! Por exemplo, eu achei minhas chaves. I found my keys. I found a ring, and I found a journal. You want to find them. You're scared to find them. Mas existe uma situação muito importante que os alunos confundem bastante quando a gente fala a nossa opinião sobre algo. Por exemplo, eu acho que esse filme é muito interessante. I think this movie is very interesting. Se eu falar eu acho esse filme interessante, então se eu falar eu acho a coisa e diretamente a característica, o adjetivo, nesse caso eu vou usar o verbo to find. What? Por exemplo, I find this movie interesting. E essa realmente é uma questão um pouco confusa para alguns alunos, porque quando a gente aprende o verbo to find, a gente aprende ele mais especificamente como encontrar, achar no sentido de encontrar algo que a gente estava procurando. Mas ele também tem essa possibilidade. A única diferença entre o verbo to find e o verbo to think, nesse caso, é como a gente vai estruturar na frase. Se eu coloco, eu acho que esse filme é interessante. Se eu coloco esse é depois do filme, se eu coloco um verbo depois, eu devo usar o verbo to think. I think this movie is interesting. Mas, se eu falar apenas eu acho esse filme interessante, I find this movie interesting. Eu acho esse gato doido. I find this cat very crazy. Além disso, existem outros verbos em inglês que a gente pode utilizar para dar essa ideia do achar também, mas em diferentes situações. Por exemplo, existe o verbo to guess, que a gente vai utilizar no achar, mas mais no sentido de adivinhar alguma coisa. Por exemplo, eu acho que ela está pronta. I guess she's ready. I guess it's just what I was taught. Guess I'll see you in my dreams. Yeah. Em português tem um verbo muito bonito, muito poético para o adivinhar, que é o chutar. Então, quando a gente está chutando no sentido de adivinhando, é o verbo to guess. Também, achar no sentido de acreditar, a gente usa o verbo to believe. Por exemplo, eu acho que todos merecem uma segunda chance. I believe everyone deserves a second chance. I believe you, Rosa. I believe you. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Para resumir, quando a gente está falando a nossa opinião sobre alguma coisa, a gente vai usar o verbo to think. Quando a gente encontra algo, a gente usa o verbo to find. Quando a gente está adivinhando alguma coisa, a gente usa o verbo to guess. E quando a gente acha no sentido de acredita em alguma coisa, a gente usa o verbo to believe. O mais importante aqui, e o que você não pode confundir, é quando a gente está falando a nossa opinião sobre algo, como a gente vai organizar essa frase. Se a gente colocar o objeto que a gente acha, né, que a gente tem uma opinião sobre ele, o objeto, e depois o verbo ser ou estar, a gente vai usar o think. Se a gente não colocar o verbo depois, se a gente colocar direto a característica que a gente acha, a gente vai usar o verbo to find. Mas,
Se você ainda tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Deixa o like, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye!